Na década de 1950, o cinema brasileiro era dominado então por chanchadas, musicais muitas vezes cômicos e baratos, filmes que imitavam então o estilo de Hollywood. Este cinema tradicional foi apoiado então por produtores, distribuidores e expositores estrangeiros. À medida que a década terminava, os jovens cineastas brasileiros protestaram contra os filmes que eles percebiam como de mau gosto e comercialismo sórdido. Um cinema, então, que dependia do patrocínio de um Brasil analfabeto e enobrecido. Foi aí, então, que surgiu o cinema novo. Tudo começou em 1952 com o primeiro Congresso Paulista de Cinema Brasileiro e o primeiro Congresso Nacional do Cinema Brasileiro. Por meio desses congressos, foram discutidas novas ideias para a produção de filmes nacionais. Esta nova fase está representada no filme Rio 40 Graus de 55, de Nelson Pereira dos Santos. As propostas, então, do neorrealismo italiano de Alex Viani vinha divulgando, então, foram a inspiração do autor do filme. Esta nova fase está então bem representada no filme 40 Graus de 55 de Nelson Pereira dos Santos. As propostas do neorrealismo italiano que então Alex Viani vinha divulgando foram a inspiração do autor para o filme. Os cineastas brasileiros modelaram então o cinema novo segundo o gênero conhecido por subversão, neorrealismo italiano e nouvelle vague francesa. Johnson e Stey afirmam ainda que o cinema novo tem algo em comum com o filme soviético dos anos 20, que como o neorrealismo italiano e a francesa nouvelle vague, tinha então uma percepção para teorizar sua própria prática cinematográfica. O cinema neorrealista italiano filmava frequentemente em localização com atores não profissionais e cidadãos então da classe trabalhadora, representados então durante os tempos econômicos difíceis após a Segunda Guerra Mundial. A nouvelle vague absorveu fortemente o neorrealismo italiano, pois os diretores franceses rejeitaram então o cinema clássico e abraçaram a iconoclasia. Alguns proponentes então do cinema novo foram desprezíveis com a política de nouvelle vague, considerando sua tendência então de copiar Hollywood. Mas os cineastas do cinema novo foram bastante atraídos pelo uso da teoria do autor por parte da onda francesa, o que permitiu os diretores fazer então filmes de baixo orçamento e desenvolver bases de fãs pessoais. O cinema novo revolucionou então a estética, a temática e o sentido da produção de filmes nacionais. Instigado por artistas críticos e conscientes das diferenças sociais, Este cinema se propôs a revelar as desigualdades e questões sociais da sociedade brasileira. Um cinema, então, de baixo custo de produção, oposto ao ideal da indústria do entretenimento. Historiadores acreditam que o movimento possa ter iniciado em 1953 e se estendido até 1970 em diversas regiões do país. Desenvolvido, então, por artistas politicamente engajados, teve como principal característica evidenciar questões sociais e políticas, principalmente da desigualdade econômica em estados fora do eixo Rio-São Paulo. Além disso, foi uma resposta dos artistas ao crescimento das grandes produções nacionais e estrangeiras de puro entretenimento. O lema do movimento, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, defendido então por Glauber Rocha, revela a ânsia dos cineastas em produzir obras com baixo custo de produção, mas que revelam a realidade social do país. Os filmes produzidos apresentam então quebras das narrativas conhecidas, uma estética da fome que era associada à miséria e à estética da violência. O cinema novo surgiu então como uma resposta ao cinema tradicional, que fazia sucesso nas bilheterias brasileiras no final da década de 50. Um cinema basicamente que resumia a musicais, comédias e histórias épicas no estilo Hollywood, muitas vezes realizados então com recursos de produtoras e distribuidoras estrangeiras. Muitos filmes então conhecidos como chanchadas. Foi nesse contexto que um grupo de jovens cineastas, sedentos de mudanças e dispostos a combater o que eles caracterizavam como um cinema de mau gosto e prostituído, adotou então o lema, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, para atacar o industrialismo cultural e alienação das populares chanchadas. O que eles buscavam era uma arte enganjada, movida pelas preocupações sociais e enraizada na cultura brasileira.
Na chamada primeira fase, 1960-1964, antes que o regime militar se instalasse no país, o Centro Popular de Cultura, CPC, uma entidade associada à União Nacional de Estudante, UNE, lançou então o filme 5 vezes Favela, de 61, dirigido então por Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Risman, Miguel Borges e Marcos Farias. O longa-metragem, dividido em 5 episódios, é considerado por muitos teóricos como uma das primeiras produções do cinema novo. Vale lembrar que essa fase do cinema novo foi muito bem representada em Rio 40 Graus, de 1955, um filme então de Nelson Pereira dos Santos. Glauber Rocha, então, que certamente está entre os mais influentes nomes do movimento, foi também seu maior defensor e um dos responsáveis por sua existência. Ele queria fazer filmes que educassem o público. Em 1964, lançou então Deus e o Diabo na Terra do Sol no Festival de Cannes, na França, e foi indicado à Palma de Ouro. Ainda hoje, o longa é um marco na história do cinema brasileiro. Visando então fazer uma crítica à artificialidade e à alienação do cinema estrangeiro, o cinema novo tinha um tom realista, usando então temas que tratavam da problemática do subdesenvolvimento. Visando então fazer uma crítica à artificialidade e à alienação do cinema estrangeiro, o cinema novo tinha um tom realista, usando então temas que tratavam da problemática do subdesenvolvimento. As narrativas se desenvolviam então em cenários simples, naturais, como o campo, as favelas ou as praças urbanas, retratando então trabalhadores rurais, soldados, moradores de favelas, etc. Além então da presença de diálogos longos e imagens com pouco movimento. Grande parte desses filmes eram então produzidos em preto e branco. O que mais importava neste período era refletir, colocando nas telas o contexto de um Brasil mais próximo do cotidiano social. Embora a falta de recursos técnicos, os produtores, diretores e escritores usufruíam então de grande liberdade criativa da produção de suas películas. São consideradas 3 fases do cinema novo, que se diferem então em tema, estilo e assunto. A primeira fase vai de 1960 a 1964. A segunda fase vai de 1964 a 1968. A última fase vai de 1968 a 1972 aproximadamente. Na primeira fase do cinema novo, a temática então se volta para os problemas enfrentados no sertão nordestino, abordando então a fome, a desigualdade social ou a exploração e alienação religiosa. Destacam-se nessa fase diretores como Cacá Diegues, Rui Guerra, Paulo César Saraceni, Leon Risman, David Neves, Joaquim Pedro de Andrade, Luiz Carlos Barreto, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, entre outros. Entre as produções é possível salientar Vidas Secas, de 63, Os Fuzis, de 63 e Deus e o Diabo, na Terra do Sol, de 64. A segunda fase abordou então a ditadura militar. Neste período surgem filmes como O Desafio, de 65, Terra em Transe, de 67, O Bravo Guerreiro, de 68. Ainda durante este período, o cinema novo se aproximou da proposta do tropicalismo. A terceira e última fase do cinema novo, sofrida então com as consequências da repressão e da censura, tem um volume menor de produções, se aproximando cada vez mais do tropicalismo, destacando em suas produções elementos singulares típicos do território nacional, como os indígenas, bananas e araras. Neste período nascem filmes como Macunaíma, baseado na obra homônima de Mário de Andrade. Infelizmente, a repressão do regime militar acabou desgastando este movimento, porém o cinema novo abriu caminho para o chamado cinema marginal, que deu continuidade aos posicionamentos contestadores defendidos então pelo movimento anterior. Mesmo com a diferença nas intenções de cada cineasta e nos diferentes momentos do cinema novo, é possível então visualizar algumas características que fizeram parte deste movimento. Baixo orçamento. Pelo cunho político e os investimentos voltados aos filmes comerciais, as produções eram independentes e feitas então com baixo orçamento, equipe e recursos. Mas mesmo assim, os cineastas produziram grandes obras artísticas. Realismo. Por influência do neorrealismo italiano, a estética é totalmente realista e de fato revela as denúncias propostas em cada obra. Estética da fome. No sentido então de evidenciar a desigualdade, a estética da fome, principalmente na primeira fase, revela um estado de pobreza e miséria do povo retratado nos filmes. Violência. A violência é um ponto recorrente nas cenas e demonstram a força dos trabalhos e temas discutidos. Quebra de narrativa.
Como fuga das produções comerciais, as produções não apresentavam lógica narrativa hollywoodiana, não seguiam uma cronologia óbvia nem um sentido dramático, a grande influência de um trabalho mais documental que narrativo. As produções, então, dos diferentes artistas, obviamente apresentam outras características, contudo, estas, então, sintetizam genericamente a ideia que representou o movimento na história do cinema brasileiro. Dentre, então, os principais de muitos nomes do movimento, podemos destacar, é claro, Glauber Rocha, considerado o pai do cinema novo, Nelson Pereira dos Santos, Leon Ismar e Rui Guerra, dentre tantos outros que fizeram parte deste belo movimento. Estes cineastas produziram então algumas das principais obras do movimento que merecem destaque. Vejamos alguns a seguir. Rio 40 Graus, de Nelson Xavier dos Santos, de 1955. Considerado um marco para o cinema novo, esse filme tem caráter documentário e retrata a vida de pessoas de uma favela do Rio de Janeiro que vendem então amendoim por bairros nobres. Já censurado pelos militares, mostra a realidade brasileira da época. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Com este filme, Glauber Rocha foi consagrado como um grande nome do movimento. O filme conta a história da personagem Rosa e seu marido que assassinam então o patrão explorador e saem em busca de refúgio, onde matam um importante religioso que os acolheu. Garota de Ipanema, de Leon Ismar, de 67. Inspirado na composição de Tom Jobim, retrata a história de uma menina de classe média e seus temores pelo futuro. Os Fuzis, de Rui Guerra, de 64. Este filme trata a história de soldados que são enviados ao Nordeste para conter assaltos e armazéns por conta da fome que se alastrava. Terra em Transe, de Glauber Rocha, de 67. Retrata a situação do Brasil após o regime militar, a partir então da vida de um poeta considerado populista em ascensão. O filme aborda as relações entre militares e militantes, intelectuais e políticos numa disputa de poder. Estas obras são apenas algumas das inúmeras produzidas no período. Algumas destacam-se pela importância e reconhecimento internacional em festivais de cinema, e também pela influência em outros movimentos do cinema que surgiram posteriormente. O cinema novo contribuiu drasticamente para que hoje o Brasil, então, possa estar envolvido em produções de grandes filmes. O cinema novo mudou para sempre o nosso cinema. Eu fico imaginando, Glauber Rocha, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, fazia lindos filmes, mesmo sem dinheiro. Agora imagine Glauber Rocha nos tempos de hoje, com 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões na mão. Você já imaginou a obra cinematográfica que este cineasta estaria produzindo? Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo. Bons estudos. Eu voltarei.